Olá, gente. Boa tarde, boa noite já, né? Basicamente, 6 horas da tarde, horário de Brasília. Tô aqui começando a minha segunda live deste ano. Vou aproveitar esse iniciozinho de live para poder chamar os amigos aí, utilizar a ferramenta que tem do aviãozinho para poder enviar nossos amigos que a gente sabe que possa se beneficiar com esse conteúdo aqui produzido para dança. Então, se você conhece alguém que já trabalha com dança ou que quer viver de dança, manda para essa pessoa agora mesmo. Só usar aí o botãozinho de enviar aí, que é o aviãozinho, né? Bom, a galera vai ficando aí online. Boa noite para quem for entrando. Aí eu vou respondendo conforme eu vou tendo tempo. Eu prometo que vou estar bem de olho aqui nos comentários, já que vai ficar aberto aqui durante toda essa live. A última live que eu fiz no sábado foi falando como eu comecei a trabalhar com a dança. E hoje, dando continuidade as questões que me colocaram, muitas perguntas no direct, na vida, aluna minha que quer virar profissional, alunas que param para fazer curso meu e desejam ser profissionais, ou até mesmo bailarinas que eu convivo, que são profissionais e que estão cansadas da mesma forma de ganhar dinheiro. Esse é o momento para a gente poder sentar e refletir junto, né? Novas possibilidades da gente enfrentar os desafios de dar aula de dança online. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Bom, então eu vou começar trazendo nessa live que uma das maiores objeções que eu escutei, que eu ainda escuto bastante, é que não é possível, né? Que é difícil, que tem que fazer alguma coisa de mágica, que está distante, poder dar aula online. E na verdade eu vejo isso, essa questão mais, mais dificultosa, né? De poder aceitar que é possível assim como um vitimismo, né? Porque eu, por exemplo, não vejo na minha prática isso como um problema, né? Já que eu não saio de casa, eu tenho me mantido em isolamento social, isso para mim não foi uma barreira, já que também eu tinha um projeto em 2019, antes da pandemia, de lançar aulas online por meio de gravação, e foi e está sendo um complemento daquilo que eu já havia planejado, que eu já deslumbrava e que, há muito tempo a gente tem visto aí como um potencial, principalmente para agregar. É que a gente costuma não valorizar, coloca um monte de barreira. E nós da dança, muitas vezes escutamos e escuta até hoje, né? Passado, hoje, ainda escutamos que o presente, o presencial é o melhor. Concordo. Mas quando a gente está no online, fazendo aula ao vivo, como a gente não está presente? A gente fala muito sobre essa questão da presença, né? Que a dança traz para a presença, mas quando a gente está ali fazendo uma aula, será que a gente não está presente também? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Amanda. Bem-vindos. Então, assim, a gente constrói um monte de barreira, às vezes barreiras de propósito, que vão nos impedir, coloca um monte de coisa para que a gente não faça o que a gente precisa fazer, ou pelo menos tentar fazer. Porque às vezes a gente vai tentar fazer, vai dar errado, e a gente precisa aprender com os erros. E é normal, tudo bem dar errado, mas a gente precisa entender o porquê que deu errado também, mas sem vitimismo, né? Sem essa questão. Porque eu no meu dia a dia não vejo e nunca vi o universo online como algo impossível para a gente que trabalha da dança. Pelo contrário. Então a gente que não se valoriza muitas vezes quando chega nesse ambiente do online. E valorização, vou falar sobre valor, dinheiro mesmo.
o quanto que a gente cobra, né? O que a gente dá valor primeiro na nossa vida, né? E será que a gente tem coragem? Foi a primeira palavra que eu falei que iria ser necessário para esse ano. Será que a gente tem coragem, por exemplo, para cobrar um valor que a gente merece? Ai, Kelly, isso aqui não tem tantas coisas, tem o contexto, né? Tem a realidade. Sim, existe o contexto, existe a realidade, mas qual que é o nosso valor? O que a gente já fez da vida? A gente estuda sempre? A gente faz curso? Eu, por exemplo, passei aqui no meu nível de formação, tive a Tech de Artes, ou seja, eu estudava de segunda a sexta-feira e às vezes tinha final de semana também que tinha atividade. Cheguei a fazer vários cursos que eu também tinha aqui, por exemplo, além da Tech, tinha curso de terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta à tarde, ou seja, tinha mais investimento. Aí você coloca na balança, né, o workshop. Aí teve a pós-graduação também. Poxa, quanto que eu tirei do meu bolso e quanto eu continuo tirando para investir nesse meu conhecimento e eu, na hora de cobrar o valor, eu não consigo cobrar, por exemplo, para dar uma aula, né? Então, a gente precisa dar valor. E aí, voltando para aquela questão, né, que eu falei de contexto e realidade, sim, a gente precisa olhar para o contexto e a realidade. Quando a gente fala desse lugar do online, aulas online, a gente pode sim, e acho que seria muito interessante pensar sobre isso, fazer umas cotas sociais, né? Quer cobrar um valor mais em conta? Não tem problema nenhum, pelo contrário. Mas defina, né, aquela questão das cotas sociais. Qual é o valor mais baixo que você pode fazer para quem? Né, direcionando esse olhar. E também tem que ter a outra porcentagem do valor que é justo do seu trabalho. Eu falei isso na live também do sábado, a respeito de você chegar numa empresa, devido à sua formação, você tem um teto salarial, que às vezes é o dobro de quando você trabalha num universo informal apenas. Né? Então a gente precisa se descobrir, não esperar, né, dessa empresa, não esperar só das academias para poder fazer o seu valor justo. A gente precisa ter coragem e saber que sim, nós merecemos receber o valor justo pelo que a gente está estudando, pelo que a gente está trabalhando. Então assim, nosso valor é valor sério, tem que ser levado com muita seriedade. A gente precisa se respeitar, como eu disse. E às vezes as faltas de limite, a gente fica deixando tão flexível a coisa que a gente vai desvalorizando o nosso trabalho. Sim. Mas Kelly, a galera tá dando live, tá dando aula online gratuito. Pera aí. Vamos entender por que a pessoa está fazendo o trabalho dela online. Porque muita gente às vezes passa conteúdo, passa valor e geralmente não é tudo. Ela sempre vai trazer um plus para a pessoa poder melhorar, enfim. Então a gente às vezes não pode julgar também, né? Esse lugar do julgamento passou bastante aqui do meu lado nessa época de pandemia, porque eu escutei muita gente reclamando de outras pessoas que estavam fazendo um trabalho para ganhar visibilidade na internet. Mas além do ganhar visibilidade, sim, a gente precisa ter consciência que a gente também precisa cobrar o nosso valor, nosso trampo. Porque se a gente não valorizar o nosso próprio trampo, quem que vai valorizar? Começa com a gente, nosso pensamento, nossas questões de crenças. O que a gente está acreditando que a gente merece e que a gente não merece. Porque tudo parte disso. E muitas vezes isso vem lá da base, né? Família e tal. A gente precisa aprender a reconstruir, né? E reforçar todas essas coisas, né? Então a gente tem que estar buscando, né? Se afastar. Por exemplo, vocês acham justos, né? A gente chegar em academias, vou citar um exemplo bem estrúxulo, que foi onde eu comecei a trabalhar, tá bom, gente? Eu tô dando esse exemplo porque foi onde eu comecei quando eu tinha 16 anos de idade a dar aula de dança, foi em academia de musculação. Eu chegava lá, eles queriam me dar, tipo, R$ 15 a hora. R$ 15 a hora, não importasse quantas alunas tivessem na sala de aula. Eu ia receber só R$ 15 a hora para poder trabalhar. Isso foi eu lá no início. E, sinceramente, cobrar assim muito barato não é solução. Porque o que adianta você precisar trabalhar e ganhar, por exemplo, você está cobrando mais barato. Tá cobrando lá R$ 15 a hora para essa academia. Você vai ter que trabalhar muito mais, né? Para poder ganhar o valor em si, imagina?
É um trampo, um trabalho aí redobrado. Então, vale muitas vezes, e nesses casos, principalmente do universo online, você cobrar um valor justo do que um valor muito assim para muita gente. É uma das coisas que eu sempre falei que eu fui meio chata, né? Eu prefiro ter qualidade do que quantidade. E qualidade vai desde o seu planejamento lá de aula, o como você consegue se programar, o quanto você consegue estar presente inteiro para o seu aluno, porque aluno gosta disso. Gente, quem que não gosta de chegar numa sala de aula e perceber que a professora te dá atenção? Mas se que adianta a professora ter bilhões de alunos, um monte de horário na agenda para dar aula e ela nem vai olhar para tua cara? Ou se olhar, ela não vai lembrar teu nome. Eu sei, eu sou professora, é difícil decorar, mas com o tempo a gente consegue decorar. Agora imagina, no meio de um vucu-vucu lá, você vai fazer, por exemplo, aqueles grandes workshops. Um monte de galera lá junto com você, aprendendo, dançando, e aí a pessoa que tá te ensinando nem olha, nem sabe quem é você. Você vai até tirar uma foto depois, mas a pessoa continua não sabendo. Eu sei que você vai lá no Facebook e marca ela depois. E mesmo assim vai ser muito difícil ela parar pra te olhar. Então a gente precisa valorizar cada vez mais a qualidade. Quer sobreviver desse universo de dança, a gente precisa pensar na qualidade, sair desse universo que é grande quantidade, com valor muito barato. Eu já fiz isso, tá bom, gente? Eu tô falando que já dei aula muito barato também, já fiz evento cobrando super baratinho também, por conta dessas questões das cotas sociais, um contexto, era um motivo, era uma coisa bem específica, mas não é sempre. Não é o meu trabalho não é direcionado para isso. Meu trabalho, eu quero procurar estabilidade. E aí é que tá, nós precisamos abrir a nossa mente. Então a gente precisa valorizar os nossos estudos, estudar para outras áreas, ter acesso a conteúdos diversos, não só técnicas de dança, não só o que a gente recebe aí nessas revistas de empreendedorismo venda fácil. A gente precisa ter acesso e vontade de conhecer outros conteúdos que vão sim nos ajudar no nosso universo da dança. Tudo bem? Então a gente precisa, principalmente, que é o maior desafio, encontrar outras possibilidades de ganhar dinheiro com a dança. E para isso a gente precisa ter muita criatividade, sair do nosso ciclo, né, do que a gente já está acostumado, sair desse vitimismo aí que não ajuda ninguém. Vitimismo, e volta também numa outra coisa lá atrás, o pessimismo, né? Que são as coisas que as pessoas falam que a gente não vai conseguir. Será que a gente não vai conseguir mesmo? Será que a gente vai ter dificuldade? Dificuldade a gente vai ter. Mas a gente vai se deixar bater por essas dificuldades? É uma boa reflexão aí. E tem muita gente que fala, né, que eu vou colocar aqui como uma ilusão, porque essa pandemia veio mostrar que é ilusão. Aquela questão do trabalho certo, né? O que é o trabalho certo? Né? O que é o trabalho certo para muita gente acabou. Muita gente foi mandada embora do trabalho certo. Uma outra coisa que a galera fala também é da ilusão do concurso público, né? Você tem uns tetos salarial e tal. Se você parar para fazer algumas contas, né? Eu vou falar agora por meio da dança, né? Até aconselho a vocês dar uma olhadinha na tabela atual do DRT, que é quem regula valores, enfim, de certa forma, o nosso universo da dança. Mas se, por exemplo, eu tiver 5 alunas numa semana fazendo aula e cobrar por cada aluna, por exemplo, uma aula particular das 5 alunas R$ 100, por exemplo, tem gente cobrando mais, tá bom? Muito mais, tô sendo bondosa só com R$ 100 aí a hora aula particular. A gente consegue ganhar 2.000 por mês, assim. A gente vai trabalhando por semana, só 5 pacientes, 5 alunas por semana, a gente vai ver no final do mês que a gente ganhou 2.000. E às vezes é muito mais do que um salário de concurso público, né? E a gente ainda tem a ilusão de que o certo às vezes é melhor. Quanto está o salário mínimo hoje? Eu ouvi o jornal falando que é para 1.100, mas eu não sei se é esse valor mesmo. Eu ouvi falar. Imagina o salário depender de um salário fixo que o governo estipula para as pessoas, de R$ 1.100,
ser o nosso objetivo de vida, será que isso vale a pena? Para mim não vale a pena. Como eu te disse, se eu parar para analisar pacientes versus valor versus semana, eu consigo levantar R$ 2.000 sim, por mês. Só fazendo isso de dança. É muito mais às vezes que o valor de concurso público. Então assim, o Instagram e o YouTube, eles têm que ser os nossos aliados, principalmente para poder arrumar aluno. É fácil? Não, porque envolve sair da nossa zona de conforto. É muito mais fácil a gente chegar numa academia que já oferece tudo. Oferece as alunas já para você, ó que legal. Oferece infraestrutura, fácil. Agora, realmente, sair desse universo do cômodo, né? Porque muita gente vive desse cômodo, que é bom, não vou falar que não é bom, mas aprender a fazer por si mesmo é o maior desafio. E não é fácil. Não é fácil mesmo porque você aprende muita coisa e tem que ter muita noção para poder fazer essas coisas. Então, a gente precisa, volto a dizer, abrir a mente para novos horizontes, não se acomodar, abandonar as inseguranças, os medos e abrir espaço para os nossos sonhos, nossa vontade. E se a sua meta de início do ano foi: quero ganhar dinheiro para comprar o carro, viajar, comprar a casa do ano, sem o como você conseguir isso, suas metas geralmente você vai repetir o ano que vem igualzinho. A não ser, claro, que você ganha na Mega Sena. Você acredita nisso? Particularmente, eu nunca confiei, eu nunca acreditei nisso, tanto que eu nunca joguei para poder saber. Já vi muita gente da minha própria família falar que parou com isso porque já gastou muito mais e não recebeu a quantidade que deveria ter recebido, pelo menos do investido, né? Então a gente não pode delirar de vez em quando. Então você que tem que acreditar no que você quer, no que você está acreditando, porque nós estamos aqui porque eu também estou nesse lugar o tempo todo, 24 horas por dia, no ano todo, que merecemos ter o sucesso no que a gente faz, no que a gente se propõe fazer. Não é nenhum pecado. A gente aprende às vezes que quem consegue ganhar dinheiro, quem tá dando certo é porque tá roubando, tá fazendo... Não. É trabalho duro, gente. A dança e outras áreas, claro, mas a dança precisa ter vocação. Porque muitas vezes você vai disponibilizar muito do seu tempo para poder ganhar dinheiro, para você poder conquistar as coisas. Então, existe um envolvimento sim do seu tempo. Então, não adianta você simplesmente começar do nada sem descobrir a sua vocação. E muito mais, né? A gente precisa pensar também em empatia. Palavra meio usada de formas esquisitas ultimamente, né? Mas se a gente não se preocupar com o outro, em ajudar o outro, qual que é o nosso real objetivo? Nós? A sua empresa, seu objetivo de vida vai ser você o tempo todo? Como que você vai prosperar, arrumar aluno, ter novas ideias, sendo que o foco sempre vai ser você? Não tem problema nenhum o foco ser você, mas vai ser só você. Então a gente precisa pensar em ser mais próspero no quesito de ajudar as pessoas. Porque se a gente não pensar em ajudar as pessoas, a gente não vai conseguir pensar em ajudar a gente mesmo. E se você quer, como eu quero, ganhar estabilidade com a dança, a gente precisa chegar em outros lugares que a gente não está chegando e falando. Sem nenhum tabu, abandonando as crenças, para sermos quem? Os dançarinos de hoje. Não do ontem e do amanhã, nós somos dançarinos do hoje, que produzimos dança hoje. Né? E aí essa live já tá ficando longona, né, gente? A galera veio entrando aí, Fará, boa noite, não sei se tá online mais, Car,
Olá, Elaine! Boa noite, bem-vinda! Gente, tá sendo muito bacana produzir essas lives, né? Essa já tá chegando no finalzinho. Eu falei que eu tinha como meta ser menos falante hoje e mais precisa, né, de certa forma, apesar de que eu falo também, acredito que tem muito sentido, né? Mas eu vou deixar meio que aberto, né? Porque me mandaram umas perguntas esses últimos dias de como convencer uma aluna a fazer aulas online. Então, vou deixar esse tema já em aberto para a próxima live que também vai acontecer essa semana. E aí eu vou novamente avisar por meio dos stories quando haverá essa outra live. Então, assim, gente, esqueça. Se quiser assistir essa live, vai ficar aí disponível. Volta lá no início para escutar o que eu falei. As dicas aí que eu falei para quem foi entrando depois e acabou perdendo. E manda para aquela sua amiga que quer começar a trabalhar com dança ou que já trabalha com a dança e precisa daquele upgrade, porque a gente precisa o tempo todo levar upgrade na nossa vida, qualquer que seja a sua área. Não é mesmo, gente? Um beijo, boa noite e até mais.